Para você ligado com a gente em todo o Brasil, um grande abraço, uma saudação especial a você do Band Esportes, que continua a acompanhar a grande cobertura do Pan-Americano Júnior, direto de Assunção, no Paraguai. Aí temos México e Paraguai, Rugby Sevens, daqui a pouco tem o Brasil, tá 22-0 pro México, mas do outro lado, o Fernando Gavini tá acompanhando os saltos ornamentais, trampolim de 3 metros, sincronizado feminino. Vai começar a final e tem Brasil. Diga lá, seu Gavini. Fala, Tatá. Na verdade, acabou de terminar a final do trampolim sincronizado de 3 metros e o Brasil fica com a medalha de bronze. Eloá Camelo e Maria Faoro somaram 222,36 pontos e conquistam a medalha de bronze, a primeira medalha do Brasil nos saltos ornamentais em Assunção. A medalha de ouro ficou com as favoritíssimas mexicanas, as irmãs gêmeas Lia e Mia Cueva, que tinham sido medalhas de bronze no Mundial Adulto. Conquistaram ouro, são irmãs gêmeas de apenas 14 anos. E a medalha de prata ficou com os Estados Unidos, com a Ana Wong e a Sofia Verzel, 274,50 pontos. Pode ver que a diferença foi bem grande. As duas irmãs Cuevas garantiram a medalha com tranquilidade. O Brasil ficou numa briga com Cuba. Brasil sempre ali em terceiro, Cuba tentando se aproximar, mas garantiram aí a medalha de bronze. Eloá Camelo, Maria Faoro, ambas de 19 anos, garantindo bronze para o Brasil nos saltos ornamentais, Tatá. Muito obrigado ao Fernando Gavini, portanto, onde você ouviu começar, você ouça terminar com a medalha de bronze para o Brasil. Daqui a pouco o Gavini vem com mais informações aqui no Band Esportes. Já já nós vamos ter o Mário Gandini comigo, nosso comentarista do Rugby Sevens, que você está acompanhando, eu repito. Essa é a partida entre México e Paraguai. Paraguai com uniforme azul, México com uniforme verde. Vai começar a segunda etapa da partida. Por enquanto, 22-0 para o México. O Brasil daqui a pouco vai para campo e você vai acompanhar tudo aqui no Band Esportes. Você já pode participar com a gente, a hashtag tá aí, canto superior direito da sua tela. Pan Júnior do Band Esportes, tudo junto. Pan Júnior do Band Esportes, tudo junto. Pode mandar sua mensagem de qualquer parte do Brasil que a gente vai responder. Você pode falar comigo no @Octávio Tatá Muniz. Você pode falar com o nosso comentarista, que é o Mário Gandini, no @Mário Gandini, tudo junto. Você pode falar com o Fernando Gavini, que está conosco nessa transmissão e já vem com mais informações no @Fernando Gavini. E já já vamos com o Brasil, hein? As Iarinhas vêm aí daqui a pouco para decidir quem vai ser primeiro colocado no grupo B, partida meia dúzia entre Estados Unidos e Brasil. O jogo está marcado para as 18h47. E no Rugby Sevens tem sido assim, os horários têm sido ultra respeitados. Pois bem, dito isto, vamos apresentar o nosso comentarista, o Mário Gandini está aqui. O Mário Gandini, que para esse esporte tem duas enormes qualidades. Primeiro que é jornalista como a gente, apesar de terem caçado o nosso diploma, mas um dia vai voltar. E segundo que joga rugby, então fica mais fácil. A terceira característica dele, eu só vou contar durante a transmissão, porque o que vai acontecer na carreira dele como jornalista e amante do rugby vai ser alguma coisa única. Mário, seja bem-vindo à transmissão. Estamos vendo aí México e Paraguai, mas o que interessa daqui a pouco é Brasil e Estados Unidos para a gente passar em primeiro no grupo B. Diga lá, boa noite. Boa noite, Tatá. Boa noite vocês que estão seguindo com a gente aqui no Band Esportes, o Rugby Sevens do Pan Júnior. E é isso aí, né? Como o Tatá já disse, eu tenho uma carreirinha aí como jogador, uns pouquinhos, 10 anos aí, então eu sofri o que essas jogadoras estão sofrendo aí em campo. É uma correria boa, o esporte que a gente ama. E seguimos, né? Agora são as decisões das semifinais para amanhã, né? Então, terminando agora, estamos no início do final do dia de rugby, né? E amanhã, se tudo der certo, é ouro pro Brasil e as Iarinhas que vêm de 2 jogos muito bons mesmo, placares elásticos, sem sofrer nenhum tipo de ponto. Pois é, a seleção brasileira já fez 2 jogos, o torneio de Rugby Sevens disputado no dia de hoje, desde logo cedo, né? O Brasil entrou em campo lá pelas 10 horas da manhã, já foram 2 jogos, batemos o Paraguai, este Paraguai que está jogando aí de azul, por 57-0, e aí demos uma descansada, na parte da tarde voltamos e batemos o México, que está aí de verde com calções brancos, por 46-0. No mesmo período, não no mesmo horário, obviamente, mas no mesmo período de jogo, a seleção norte-americana bateu este México por 39-0,
Portanto, nós ganhamos do México de 46-0 e os Estados Unidos de 39-0. E os Estados Unidos, no grupo B, bateu o Paraguai por 48-0. Nós vencemos por 57-0. E aí o Mário pode explicar que se a gente for a um empate com os Estados Unidos, pelos números que eu acabei de apresentar, o Brasil é que passará à frente como primeiro colocado do grupo B. Tá certo isso, Mário? Exatamente. Como que amanhã, na verdade, é a decisão de quem que vai primeiro colocado, né? Os cabeças de chave, como a gente costuma chamar na língua da bola aqui do futebol aqui no Brasil. Mas é exatamente isso. Como o Tata disse, o Brasil nos primeiros jogos conseguiu uma vantagem muito elástica, né? Isso possibilitou a gente uma margem para que mesmo que a gente empate, vamos supor que seja um 3-3, um 7-7, um 12-12, a gente já construiu uma vantagem nos primeiros 2 jogos. Então, se tudo é certo, encaminharemos para a primeira colocação ali, cabeça de chave. E, claro, medalha de ouro amanhã. Mas vamos pensar por partes. Ganhar dos Estados Unidos hoje, finalizar o primeiro dia de Rugby Sevens aqui no Pan Júnior bem. Permanece 22-0, 3 minutos e 39 segundos para a conclusão do segundo tempo entre México e Paraguai. O México vai para mais um try, vai pular de 22 para 27 e é o que acontece nesse instante. Ô Mário, a pergunta que não quer calar, os Estados Unidos sempre muito forte em qualquer esporte, não é? O Brasil é favorito ou a seleção norte-americana é a favorita? Qual é a sua avaliação depois do que você viu no dia de hoje? A seleção americana sempre vem muito forte, né? Exatamente como você disse, eles são líderes em esporte juvenil. Acabaram que eles perderam ali a seleção, por exemplo, a seleção universitária de basquete americana perdeu para a brasileira. Então, não são mais tão... Claro, são favoritos, mas não são aquela grande potência. Eles são batíveis. Eles não são aquele super-herói que a gente não consegue ganhar. Nesse caso, as nossas heroínas hoje estão chamadas de Iarinhas. Elas, na minha opinião, vêm com tudo. Elas não vêm de uma vitória no Campeonato Sul-Americano, então realmente o favoritismo é delas. Mas a gente sabe que começou o jogo, é 7 contra 7 e tudo pode acontecer. Pois é, e a gente vai ver tudo aqui no Band Esportes. Por enquanto, 27-0 para o México contra o Paraguai. Já, daqui a pouco tem a seleção brasileira em campo lá no Paraguai. Railane, Arielle, Heloísa, que é a nossa capitã, Letícia, Marielle, Giovana, Cláudia, o time brasileiro já está pronto para ir com as suas 7 jogadoras. Além dessas 7, a Rafaela Turola tem a Isabelle, a Giovana, a Ágata, a Maria Pereira e a Mariana no banco para utilizar da maneira que ela achar melhor. Nesta manhã tarde, o Band Esportes mostrou para você parte do jogo do Brasil, não é? Um segundo tempo do jogo. Foi do jogo contra o Paraguai que você fez com o Ivan Bruno ou do México? Foi o segundo jogo do Brasil. Contra o Paraguai, né? Contra o Paraguai no 57-0. Portanto, o Mário já esteve aqui com o Ivan. E que percepção ficou do time nessa partida que você conseguiu assistir? Fisicamente, o Brasil me parece voando, né? Eu assisti pedaços do primeiro jogo, logo de manhã. Um time muito veloz. Se bem que o adversário, nem o adversário da manhã, nem o da tarde ofereceram resistência. Resistência vai ser agora, mas um time muito veloz, me pareceu fisicamente um time ajustadinho, hein, Mário? Exatamente, não tem palavra melhor para definir esse time do que um time intenso, né? É um time muito intenso no ponto de contato, seja na velocidade. A gente percebeu ali, principalmente no scrum, uma formação fixa muito boa, um line-out bem feito, que é o nosso lateral, né? E também uma das situações que as Iarinhas colocaram os outros times muito em situação de pressão. Elas quase que não jogaram no seu campo de defesa, então isso facilita muito. A gente acaba falando no rugby, por exemplo, quem não toma try, ganha. Então é isso, você ter esse apreço maior pela defesa e colocar a pressão no adversário acaba te ajudando muito mesmo. Ainda mais no rugby 7, que a gente acaba jogando um pouco no erro dos outros. Por exemplo, no segundo tempo, no segundo jogo das Iarinhas, elas jogaram praticamente 95% do segundo tempo na linha, no campo de defesa do time do outro time. Então, toda hora, por exemplo, um no-con, elas estavam colocando pressão no outro time. E isso é muito importante, porque no Sevens, qualquer chance que você tem, seja algum espaço ali no campo, você tem que aproveitar. Isso, por exemplo, no segundo jogo teve a Cláudia, que jogou muito bem. Ela via o espaço, corria e ninguém pegava ela. Tem a Brás também, uma menina que veio das Loas de Paraisópolis, assim, uma joia desse time. Eu posso falar que tem um futuro brilhantíssimo das Iarinhas.
27-0 para o México contra o Paraguai. Você acompanhando o Grupo B, que é o grupo do Brasil no torneio de Rugby Sevens no Pan-Americano Júnior. Com essa medalha que o Gavini acabou de mostrar para nós, que foi uma medalha de bronze, o Brasil chega a 108 medalhas no quadro. Vamos atualizar aqui o quadro de medalhas. 108 no total, 50 medalhas de ouro, 26 de prata, 32 medalhas de bronze. Essa do trampolim foi a 32ª de bronze. São 108 no total, mais que o dobro de medalhas do segundo colocado, que é as segundas colocadas são as representantes da Colômbia com 50 medalhas, e daqui a pouco tem o Taekwondo, que você também vai acompanhar aqui, e por enquanto em terceiro os Estados Unidos. O Eric Batista já vai para o tatame. Os Estados Unidos em terceiro com 59 medalhas, só que tem 14 de ouro contra 19 de ouro da Colômbia, mas vai passar a Colômbia. Os Estados Unidos vai ficar na segunda posição. Olha o Eric Batista aí na sua tela, na tela do Band Esportes, no Taekwondo. Você vai acompanhar em tela dividida comigo, com o Fernando Gavini. O Mário Gandini também está aqui para comentar o Rugby 7. Enfim, uma programação extensa do Band Esportes nesse sábado, 16º dia do mês de agosto. E o Gavini vai acompanhar com a gente, como eu disse. Do outro lado terminou vitória da seleção mexicana contra o Paraguai, 27-0. E vai começar o Taekwondo, seu Gavini. Tá certo, Tatá. Vai começar a luta entre Eric Batista e Esteban Trebol, do Paraguai, valendo a medalha de bronze dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O Brasil, que ganhou 2 medalhas ontem no Taekwondo, uma de prata e uma de bronze, busca ainda a sua primeira medalha de ouro e tem a chance hoje, né, com o Henrique Marques mais tarde enfrentando Maicon Solis, da Colômbia, na final da categoria 80 quilos. Essa que a gente está vendo é a categoria acima de 80 quilos. E o curioso é que o Eric Batista só fez uma luta e perdeu essa única luta que ele fez pro cubano Yokel Goicoechea por 2-1. Só que como eram 8 participantes na competição, e a gente só tem 2 disputas de medalha de bronze, a disputa é sempre entre quem perdeu na semifinal contra quem perdeu nas quartas de final para os finalistas. Por isso, a gente tem aí o brasileiro Eric Batista enfrentando o Esteban Trebol. Esteban Trebol, que venceu na primeira luta o Francisco Lara de El Salvador e perdeu na semifinal para o César Silva, da Colômbia. Começando agora aí com o Eric Batista já na frente, abrindo 4-0. Eric Batista contra Esteban Trebol, do Paraguai. O contato vai pela proteção que eles estão usando, o brasileiro em vermelho, o paraguaio com o colete azul. Você viu que um pouquinho antes da luta fez o teste, não é? Mais 2 pontos para o Brasil. O toque no colete, o pé esquerdo colocado, 6-0. Quando toca, já é automático, faz o ponto. O giratório na cabeça é o que mais vale. Enfim, o Taekwondo é muito, muito dinâmico. E o brasileiro vai à frente na disputa da medalha de bronze. Fernando Gavini conosco. Daqui a pouco tem o Brasil, hein? Já tem o Brasil. E lembrando, Tatá, que nas lutas de Taekwondo, a regra mudou recentemente, né? Já era assim nos Jogos Olímpicos de Paris, foi assim também nos Jogos Pan-Americanos de 2023, mas são agora 3 períodos, como se fossem 3 sets, né? E o vencedor de cada um desses sets ganha 1 ponto e fica na melhor de 3. Venceu 2 sets, vence a luta. Por enquanto, 7-1 para o brasileiro. Você já viu em tela dividida que começou Brasil e Estados Unidos, hein? Nós vamos acompanhar tudo aqui no Band Esportes. Mais uma vez o combate parado. Tá aqui o Brasil todo de verde, as norte-americanas todas de branco. Tentou arrancar ali a seleção brasileira. Interceptado o time brasileiro pela Patrícia Vuniwai. Presta atenção nessa camisa número 8 da seleção norte-americana. Aqui permanece 7-1 para o Brasil. Lado direito da sua tela é o Taekwondo. Do lado esquerdo, o Rugby de Sevens. Rugby Sevens, 7 jogadoras no campo. Mesmo campo, né? É o mesmo campo utilizado, né? O mesmo tamanho de campo. Portanto, haja velocidade. Já o Gandini vai falar. Aqui o Brasil aumenta a vantagem 8-1. 8-1 para o Brasil, não é isso, Gavini? É isso, 10-1 agora. Lembrando que cada chute no peito, na região do peito, valem 2 pontos. Então o brasileiro conseguiu acertar 5 vezes o paraguaio, por isso chega nesse 10-1.
Temos 2 punições para o Paraguai e uma punição para o brasileiro. É disputa da medalha de bronze. O brasileiro de vermelho, o Paraguai de azul. Só pode falar o treinador na hora que está parada a luta. Requerido ali o vídeo. E vamos ver no replay o que aconteceu. Tá querendo essa pontuação com golpe na cabeça, o paraguaio, né? Sim. Tá querendo que a pontuação máxima. Por isso o cartão azul foi mostrado pela arbitragem para o árbitro de vídeo fazer essa análise. Eu não sei se pegou não, hein? Também fiquei em dúvida. Ali no fundo, não sei se deu para perceber, de verde, tá a Natália Falavinha. Na imagem anterior, ela estava olhando para a câmera, lá no fundo, medalhista olímpica do Brasil, participando, assistindo, acompanhando a luta aí. E a pontuação foi requerida pelo paraguaio e acertada aceitada pela arbitragem e pelo árbitro de vídeo, hein, Gavini? Acabou. Eu achei que não tinha pego, mas os árbitros analisaram ali e viram que pegou. Vamos ver como é que ficou o placar agora. 10-4. Foram 3 pontos por conta desse golpe do Trebol. Pois é, o Paraguai vai agora para a parte final da luta e vai para a cabeça. Vai mirar a cabeça do brasileiro para tentar descontar. Do outro lado tá 0-0, hein? 3 minutos e 40, 3:40, tá 0-0. Você não tá vendo a imagem, mas nós estamos no preview aqui, eu e o Mário, com as Iarinhas contra, olha, ó, as Iarinhas aqui de verde contra os Estados Unidos. Do outro lado, 10-4 pro Brasil. Vai faturando mais uma medalha. Eu tinha falado de 108, né? Só que ainda é o primeiro set, né? Primeiro tempo, são 3 períodos, isso. Nós vamos caminhando para talvez a 33ª medalha de ouro, medalha de bronze do Brasil. Tela dividida para você no Band Esportes. O jogo do lado esquerdo é o Rugby Sevens feminino, grupo B, a decisão. Se o Brasil empatar, vai classificar, vai passar na primeira posição. Esses primeiros instantes do jogo, o que você está achando, Mário? Olha, tá um jogo muito físico. As nossas Iarinhas estão tacleando demais. A gente quase acabou tomando um traizinho 1 minuto atrás ali nas nossas 22. Acabou que deu uma sorte ali que a americana acabou dando no-con. Aí acabou que a gente deu mais um no-con, scrum para elas. E de novo naquela posição, a gente tem que colocar pressão, senão pode acontecer isso. Uma portinha de entrada pode ser trai delas. E olha o que vai acontecer, pode ser trai norte-americano. Por enquanto não. Trabalha a bola os Estados Unidos. O passe é só para trás e aí o try norte-americano. São os primeiros 5 pontos para os Estados Unidos, uma dificuldade para chegar no fundo. Tá aí a Tana Wilfley, que completou os primeiros 5 pontos norte-americanos, try para os Estados Unidos. Por enquanto, 5-0. A defesa brasileira precisa apurar, Mário. Exatamente, as meninas começaram muito intensas mesmo, mas tem aquela coisa que só o Rugby Sevens tem, que é o terceiro jogo do dia, então as pernas já estão um pouquinho mais cansadas. Você vê que essa tática do chute é uma forma de você ganhar um território de campo ali. Você chuta a bola e vai buscar, acaba sendo um pouquinho mais fácil, você rifa um pouquinho a bola ali, mas pode ser que dê certo. As Iarinhas tentaram isso no começo do primeiro tempo e agora tiveram o golpe, o mesmo truque que elas fizeram, agora foi contra elas, né? Infelizmente, mas também 5-0 somente dá para buscar. O Brasil parou nos 10 contra 5 do paraguaio lá na disputa da medalha de bronze do Taekwondo. Gavini começou o segundo assalto, o segundo round. Venceu o primeiro round o brasileiro, então tá vencendo a luta por 1-0. Agora zera tudo e começa o segundo round. É melhor de 3, quem vencer 2 rounds ganha a luta. É o que você tá vendo na marcação, efetivamente 10-5 no primeiro round. Agora quem apela pro vídeo é o brasileiro. É isso aí, o cartão vermelho foi mostrado. Tá vendo a imagem lá no fundo? Requerendo um toque na cabeça e pegou claramente. Nessa imagem aqui dá pra ver claramente que pegou. É um de raspão, mas o outro, quando o paraguaio também fez o requerimento do vídeo, também foi de raspão. Então acho que tem que dar o ponto pro brasileiro. E o ângulo da câmera no vídeo request, no árbitro de vídeo anterior, não deu pra ver. Nesse deu pra ver claramente. Não tem o que discutir, ó. Aquele último árbitro vai levantar e vai apontar que é a favor do Brasil. Não deu. Não deu, hein? Caramba! Ficou claro pra mim o toque e pra você, Gavini. Pra mim também. Eu achei que naquele primeiro golpe lá do paraguaio no primeiro round, não tinha acertado. E aqui eu achei que pelo menos de raspão tinha chegado. Mas já viramos, 6-4.
6-4 para o Brasil. Primeiro round vencido pelo brasileiro, 10-5, disputa da medalha de bronze. Do outro lado, 5-0 para os Estados Unidos contra o Brasil no Rugby 7 feminino. Nós estamos vendo aqui no preview, eu e o Mário Gandini, Brasil com uma enorme dificuldade de progredir no campo. Ô Tatá, no Taekwondo ontem o Brasil ganhou 2 medalhas. Matheus Giliardi, prata na categoria até 58 quilos, e Ana Clara Macedo, bronze na categoria até 57 quilos feminina. Então o Brasil tentando a 3ª medalha e tem a chance da 4ª medalha com o Henrique Marques, quer dizer, já vai ter a 4ª medalha, né? Já está na final, então no mínimo é prata. O Henrique Marques contra o Michael Solis. Vai lembrar que o Henrique Marques representou o Brasil o ano passado nos Jogos Olímpicos de Paris. É super jovem, tem 21 anos, mas chegou até as quartas de final nos Jogos Olímpicos de Paris. Pois é, imagina uma experiência dessa no Pan-Americano Júnior. Favoritaço, tudo, né? É, favoritaço. Tem tudo para apanhar a medalha. Quem sabe daqui a pouco nós vamos bater na medalha 110. Do outro lado, teve punição para os Estados Unidos. A gente pode dividir tela a qualquer hora para o Mário poder falar. Teve uma punição para a norte-americana, tomou amarelo. Fica quanto tempo fora, Mário? São 2 minutinhos fora, 7 jogadores agora para as iarinhas e 6 para as americanas. Não tem parte melhor do jogo agora para a gente pontuar. A gente tem que capitalizar esse erro das americanas, né? Pelo que eu percebi, foi uma reincidência de penal ali que o árbitro deu. E uma curiosidade, temos também árbitro brasileiro, o Lucas Sacomano, conhecido como Dino aí da comunidade, está como bandeira aí no jogo também. Olha o Brasil para fazer o try, para empatar o jogo. Vai pro fundo. Reclama com a arbitragem a jogadora brasileira. Quem estava carregando era a Heloísa Pérez, a capitã. Você vê que até o fator da reclamação é um pouquinho diferente, né? Não é aquela coisa que nem no futebol, aquela coisa calorosa, porque a jogadora, o que ela achou? Ela achou que ela tinha feito o try, o juiz deu como um no-con. E o jogo só termina, por exemplo, o jogo de rugby, se a bola não sai, o jogo continua. Então, como teve um no-con, o jogo terminou ali, primeiro tempo. E você vê, os times já fazem o intervalo ali no campo mesmo. São 2, 5 minutinhos ali de intervalo. Voltamos mais 7 minutos de correria. E do outro lado, 23-11, se é que o placar não me traiu aqui, não é, Gavini? É isso, a vantagem boa do brasileiro, muito próximo de chegar à conquista da medalha de bronze. Nesse momento, o paraguaio Esteban Trebol pede o árbitro de vídeo para tentar conferir um golpe que ele deu. Mas a vantagem é bem grande, faltam poucos segundos e foi aceito, né? 3 pontos agora para o Paraguai, mas a vantagem é grande para o Brasil. Faltam poucos segundos, grande chance do Eric Batista conquistar a medalha de bronze. Tá chegando mais uma medalha de bronze para o Brasil, para o Eric Batista. 23-14, né? Vamos confirmar a hora que aparecer o placar. Vamos esperar o placar, né? Porque a arbitragem deu positivo, mas o placar não apareceu até agora. O pessoal da arbitragem de vídeo está conversando. Do outro lado, terminou o primeiro tempo, 5-0 para os Estados Unidos. É 22-14 agora, né? São com os 3 pontos desse pedido dos paraguaios, a diferença vai cair para 8 pontos. Estava em 11, né? Fizeram uma conferência ali, os 3 árbitros. E acho que reduziu um ponto do Eric Batista pois também. Porque o placar apareceu 23-11, né? Quando a gente chegou com essa imagem. Isso. Tá 22-14, o Gavini tem razão. Tá lá no placar, é que agora escondeu o 22, mas tá claro ali o 22-14. Eu tô aqui no sistema oficial dos jogos, tá com esse placar, 22-14. Daqui a pouco o Mário Gandini vai falar a respeito do primeiro tempo do Brasil. Já começou o segundo tempo, hein? O segundo tempo vai começar exatamente, Tatá. E vale lembrar que a seleção americana começa com 1 a menos. O tempo ainda não terminou, então elas começam com 6 jogadoras e as nossas iaras com 7. Pois é, a hora de vantagem para o Brasil. Exato. Infelizmente, nosso chute acabou não sendo muito bom. Então, reiniciaremos o jogo ali, o penal, né, que é a falta. O time dos Estados Unidos vai reiniciar o jogo. Ô, Tatá, e voltou o ponto do Brasil aqui, viu? Do Eric. Voltou para 23. É isso. 23-14. Ainda é uma grande vantagem de 9 pontos. Primeiro assalto, 10-5 para o Brasil, encaminhando
a medalha de bronze para o Brasil. Vai zerar o cronômetro já já, o Gavini está acompanhando. Vem aí mais uma medalha de bronze para o Brasil, Gavini. É isso, vai pintar agora a medalha de bronze. O tempo fechou aí. Pois é, e fechou algum tempo, né? Zerou ali, eu não vi parar a luta. Também não vi, tem um cartão azul da arbitragem lá. Arbitragem bem confusa no taekwondo. Ou esse tempo não está correto, né? O tempo da transmissão não é o mesmo tempo da arbitragem, o que pode estar acontecendo também. Porque zerou ali, eu não vi ninguém parar, todo mundo chutando. Pois E não acabou, tá vendo? Não acabou. Não acabou e a vantagem é brasileira 25-14. Agora é saber quanto. Vai ser difícil a gente descobrir quanto tempo é que tá faltando. Porque pelo relógio da transmissão tinha zerado. E o relógio da transmissão é o nosso guia, né? É isso. E no sistema aqui a gente não tem o relógio, só tem o placar. Pois é. As iarinhas vão tendo dificuldade com as norte-americanas, hein? Mário, tá difícil o negócio. Jogo muito duro contra as meninas americanas. Agora a gente acabou tendo um cartão amarelo, então acaba ficando 6-6, mas somando o tempo que a primeira jogadora... Pode falar. Vamos lá com o taekwondo, porque deu medalha, Gavini. Agora acabou. Tinha mais uma requisição de vídeo por parte do Esteban Trebol. Não foi dada a pontuação, fechou aí medalha de bronze para o Brasil com Eric Batista. Terceira medalha do Brasil no taekwondo, a segunda de bronze. O Brasil tem uma de prata, 2 de bronze. Até agora nos Jogos Pan-Americanos Júnior. Vitória de Eric Batista sobre Esteban Trebol. 10-5 no primeiro round, 25-14 no segundo round, 2-0. Medalha de bronze para o Brasil, Tatá. Fernando Gavini conosco na transmissão do Band Esportes, portanto, medalha de bronze para o Brasil, mais uma. Já já passo pelo quadro de medalhas. E aqui vamos com o segundo tempo, torcendo para as iarinhas. Você sabe, né? O Mário já ensinou todo mundo aqui. Passe é só para trás e aí o try do Brasil. E aí o try do Brasil para empatar o jogo. 5-5, tremenda velocidade da Cláudia Batista. Já tinha sido destacada pelo Mário Gandini. Foi lá no fundo, canto esquerdo do campo. E o Brasil empata, Mário. E vem de uma jogada que justamente o passe é para trás, mas o chutinho vale. Então, por exemplo, rolou uma interceptação, a jogadora das iarinhas acabou dando aquele chutinho com o bico da chuteira, foi buscar, a jogadora dos Estados Unidos colocou a bola no in-goal, né, que a gente chama que é matar a bola, que seria você aceitar essa pressão defensiva, escrampa o Brasil, como acabou rolando cartão amarelo também para a jogadora americana, então elas estão com 2 a menos, acredito eu. E mais um try da Cláudia aqui nesse Junior Pan. Ela que não cansa de fazer try na ponta, fazendo handoff, né? Que é essa esticada com o braço que a gente chama. E marcando mais 5 pontos. As norte-americanas já com o time recomposto com as 7 jogadoras em campo. Por enquanto é 5-5. Se o Brasil empatar o jogo, passa na primeira posição, como já disse o Mário Gandini, hein? Aliás, o Mário está se preparando não só para comentar direito aqui, como para viajar para a Copa do Mundo. É o único jornalista brasileiro que vai estar na Inglaterra cobrindo a Copa do Mundo de rugby feminina a partir da próxima semana. Tá tudo pronto já, Marião? Já tá tudo pronto. Segunda-feira eu embarco lá para a terra do Rei Charles. Domingão tem estreia contra a seleção da África do Sul. E é sempre uma honra, né? Além de participar de uma Copa, as iaras estarão num campeonato desse, é sensacional. Pois é, Mário vai lá representar o Brasil. E os Estados Unidos para mais um try. Para mais um try, o time norte-americano. Você viu a chegada na linha de fundo da Marley Lark, camisa número 1, apenas 18 anos de idade, amplia a vantagem norte-americana, 10-5. Lado esquerdo com enorme dificuldade de marcar os Estados Unidos. Time também muito veloz, hein? Não só velozes, elas são muito fortes também. Então, por exemplo, elas conseguem afunilar nossa defesa ali na parte central do campo, o que acaba sobrando muito espaço para jogadores da ponta, né? Impressionante como elas conseguem fazer isso muito bem feito. E no chute mais 2 pontos norte-americanos, 12-5. 12-5 para você. Vamos acompanhar aqui o rugby, tem ainda outros jogos nesta noite, mas o que nos chama a atenção é efetivamente o jogo do Brasil. São as iarinhas, as iaras da seleção principal, que estarão nesse Mundial que o Mário vai acompanhar. Você pode acompanhar o Mário nas redes sociais dele, @Mário Gandini. Ele vai trazer todas as informações da Inglaterra.
E as Iaras já estão lá, já viajaram, né? Já viajou. Exato, já viajou. Hoje teve uma cerimônia ali de recebimento da seleção. Elas ganharam o chamado o cap, né? Aquele bonezinho bonitinho que representa a participação na Copa do Mundo. Agora tivemos bola para o Brasil porque houve um tackle sem braço. Ali não é simplesmente você derrubar, tem que ter uma técnica para derrubar. É você conduzir o jogador oponente ao chão também. Não é simplesmente só dar uma ombrada. Essas são as regras do rugby. Mais um cartão amarelo. O juiz fez o gesto, né? Então ele sempre comunica o que ele está pitando. Ele disse tackle alto acima ali da linha do externo. E a Gabi acabou de chamar scrum para as Iaras. Isso é muito bom porque você consegue afunilar as jogadoras mais fortes delas, acabam sendo jogadoras do scrum, e acaba virando quem corre mais que quem. Então o intuito disso é fazer a bola chegar até a ponta, para a ponta que geralmente a jogadora mais veloz conseguir furar essa linha de bloqueio da defesa. No rugby tem muito isso, o esporte é jogado no espaço. É físico, mas é jogado no espaço. É busca de espaço. Saiu-se bem a seleção brasileira, que vem para avançar. É busca de espaço, em busca de avanço no campo, até chegar na linha do try lá no fundo. Mas as norte-americanas são muito fortes na marcação. E conseguiram roubar essa bola, hein? Pode ser mais um try norte-americano. O Brasil tem que se safar. Elas estão praticamente grudadas ali na linha de fundo. Troca a bola o time norte-americano. Essa é perigosíssima. É a Marley Lark. Marley Lark para fazer mais um try norte-americano. O Brasil perdeu a bola, os Estados Unidos recuperou. Ela foi no fundo. Marley Lark, 17 para os Estados Unidos, 5 para o Brasil. O placar vai mudar. Não é uma jogada comum de acontecer, não é, Mário? Então, pelo que eu consegui perceber ali, a jogadora conseguiu roubar a bola no meio da ação mesmo. Geralmente você rouba a bola quando o jogador está no chão. Tente perceber bem. Aí, ó, esse é o try da Marley Larkin, que é uma jogadora muito intensa. Você vê pelo número, número 1, podemos falar, não, mas essa é uma brincadeira à parte, o número não tem correlação nenhuma com isso, mas seguimos, né? O jogo acabou, pelo que eu percebi, não conseguimos a vitória, mas continuamos favoritos sim. Eu acredito nas nossas iarinhas, elas vêm de jogos muito bons. Eu acho que isso é uma questão de ajustes, né? Nesse jogo a gente aconteceu aquilo que a gente fala que defender cansa. Quem defende mais o jogo inteiro não acaba tendo mais pernas. Um dia muito desgastante como foi hoje, 3 jogos intensos. E uma coisa que você vê que esse time se entrega tanto que todas as meninas praticamente das Iaras e também desse time dos Estados Unidos, praticamente todas marcaram try. Todas têm um try ou uma conversão. Todas as jogadoras alguma marcou algum tipo de ponto. Então a gente vê que a coletividade é muito grande nesse time. Não tem essa de joga na número 10 que é ponto. Todo mundo está se esforçando muito nesse Junior Pan. Pois é, fim de jogo. Os Estados Unidos terminam em primeiro no grupo B, 17 para a seleção norte-americana, 5 para o Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos com muito mais do Pan Júnior, do Pan-Americano Júnior, direto de Assunção, no Paraguai. Pan de Esportes. Aqui o esporte está em casa. Imagina você afiar sua faca em 30 segundos e com aquilo que você já tem, quer ver? Primeiro, segura a faca pinçando e lembra que o ângulo é de aproximadamente 20 graus. Aí você vem aqui e passa a sua faca na chaira. O segredo tá em segurar bem seguradinho, pinçando a sua faca. Fica cortando, ó, lisinho, lisinho, lisinho. Nós do Rei da Cutelaria, junto com o Sabor e Arte, desenhamos a melhor opção de faca para ser sua amiga no churrasco e na cozinha, a Chef Pantanal. Um modelo versátil, feito em aço inoxidável, com cabo em madeira estabilizada e uma geometria bem fina, vai te propiciar cortes precisos em diferentes preparos.
Todas as facas da linha Saborearte Rei da Cutelaria têm afiação vitalícia. Você traz sua faca cega aqui, a gente afia pra você 100% de graça. Quer garantir sua faca? É só acessar o QR Code que tá aqui na tela. Descubra o prazer de cozinhar com a faca certa pra você. Tô me parecendo com o Senna, Nick? Nem um pouco. Pô, tô me sentindo um baita de um piloto aqui nesse carro. O cara era muito mais bonito. Cara, mas pra você ver, esse programa tá mais especial que a gente visita a fábrica dos sonhos dos pilotos e fãs de automobilismo. Com toda certeza, cara. O que o Ademar Cabral aqui tem é especial demais. 2025, pelo amor de Deus, o carro é uma nave espacial, cara. Ele é... Não perca no Band Esportes. Ultrapasse os limites do corpo. O psicológico é a principal engrenagem deste jogo. Na pista, não existe estratégia sem resistência. Sensacional. Meu Deus do céu, uma briga de tirar o fôlego! Isso não é para qualquer um. O Mundial de Endurance você acompanha aqui no Band Esportes. É assim que funciona por aqui. Estamos de volta aqui pelo Band Esportes com o torneio de Rugby Sevens, agora masculino. O que você está vendo na tela é Trinidad e Tobago, de preto e vermelho, contra Bermudas, obviamente, de uniforme com calção azul escuro, meia azul escura e a camisa colorida em tom azul. Agora é o torneio masculino, o jogo número 9, Grupo A, a partida entre Trinidad e Tobago e a seleção de Bermuda, que vamos acompanhar por enquanto 0-0. Já temos um cartão amarelo, portanto o Noel Simons vai ficar 2 minutos do lado de fora. Decisão da arbitragem. E deste jogo aí, Mário, o que podemos falar? Duas equipes que vêm de derrota e empate. São 3 derrotas, um empate. A única coisa que conseguiu de bom foi Trinidad e Tobago contra o Paraguai, 14-14. Os outros 3 jogos de ambos só derrota. Analisando aqui primeiramente o biotipo dos jogadores e o que a gente conseguiu ver antes do comecinho, é um jogo da correria. Os dois times vão buscar levar essa bola até a ponta para conseguir o espaço ali na parte mais externa do campo. E posso falar assim, o penal que o time de Bermudas levou agora, do cartão, é uma coisa um pouco boba, mas acaba acontecendo, que é a questão de você não sair 10 metros. Então acontece uma falta, que a gente chama de penal, o juiz levanta o braço a favor de qual time que vai ser marcado essa falta, e o outro time tem que recuar 10 metros. E isso seria o offside, né, o impedimento. E se você não faz, se você não respeita essa zona, o juiz pode muito bem adverti-lo. Claro, ele pode conversar antes. Tem essa história que os árbitros do rugby conduzem muito o jogo, conversam com os jogadores. Mas tem certos tipos de erro que são inadmissíveis e sim, devem ser punidos com cartão amarelo. Porque faz parte do jogo, não dá para também você aceitar tudo, né? São as emoções do Pan-Americano Júnior aqui na tela do Band Esportes. E ó, de novo, abrir um espaço ali na ponta, se perceber 2 contra 1, se fizer bem feito, é try de Trinidad e Tobago. Tanto que já vem comemorando o atleta de Trinidad e Tobago, camisa número 9. É o Adriano, não é o Imperador, mas é o Adriano Batiste, número 9, que faz os primeiros 5 pontos para Trinidad e Tobago, 5-0. No primeiro jogo, Trinidad e Tobago tomou de 56-0 da Argentina, empatou com o Paraguai 14-14. Ele vai para mais um chute, pode ir para 7, está em 5. E Bermudas perdeu do Paraguai 24-0 e perdeu da Argentina 51-7. Nem sempre o jogador do try é que vai pro chute, tá certo isso? Exatamente. Então a gente acaba tendo um chutador do time, né? E uma coisa que é interessante no rugby, que é aonde você marcou o try, marca-se uma linha perpendicular para você fazer essa conversão. Então por isso que a gente vê o jogador correndo até o meio para garantir uma conversão mais fácil pro seu time. Então se eu faço o try lá na ponta, o jogador pode, por exemplo, eu vou chutar mais perto da trave ou mais longe. Por isso que eles chutam mais longe. Isso acaba tendo um ângulo um pouquinho maior ali para chutar. Mas também acaba sendo muito mais difícil. E os 2 pontos valem os 2 pontos do mesmo jeito. Então, se você tem um espaço, os jogadores preferem um pouco a correr ali para o meio para facilitar essa conversão para o companheiro. Que tem que ser feita de drop goal, que é o tal desse bate-pronto.
como a gente fala aqui no Brasil. Portanto, 7-0 para Trinidad e Tobago. Faltando 2 minutos e 20 para o final do primeiro tempo. Passa muito rápido, não é? Muito rápido. O jogo do Rugby 7. E é exatamente porque a gente tem esse costume aqui no Brasil de falar que o Sevens é um pouco cruel. Porque se você tem 2 chances para marcar, você tem que capitalizar. Se não marcar, dança. Exato, e na defesa também. Se você não faz aquele tackle, o cara pode passar e marcar. Então, tudo tem que ser muito bem feito. No Sevens não tem margem para erro. Você ainda tá jogando lá no Pasteur Athletic Clube? É o teu clube, é isso? Isso, mas eu sou mais do 15. Eu estou sendo bem sincero. Eu sou forward ali, segunda, terceira linha. Correr é um pouco meu... Quase que teve um tackle alto ali, vamos ver. Quase uma cambalhota perigosa. Ó, exatamente, ele deu penal try. O que é? É um penal dentro da linha de 5 metros, ou um penal enquanto o jogador está ali fazendo o try. A gente pode ver que não foi por querer tanto que o jogador ali de bermuda está prestando desculpas ali, o cuidado devido com outro jogador, porque realmente foi um contato acima ali da linha do externo, que não é permitido nem um pouco. Uma coisa é um contato, outra coisa é um pouco desse puxão, que deu uma entortada ali no outro jogador. Pois é. E o árbitro fez o gesto que a gente chama de penal try, né? Que é, ele sobe com o braço para cima e apita dentro dos paus ali do H. Isso quer dizer que são 7 pontos sem possibilidade de conversão, ou seja, vai direto. Ok. Os 5 e mais os 2 que seria da conversão. Exatamente. Pois é, deu uma virada de pescoço perigosa o jogador de Trinidad e Tobago. Quando ele caiu, ele foi agarrado pelo ombro. Quando ele se atira para fazer o try, ele dá uma cambalhota perigosa, dobra o pescoço, está sendo atendido a 1 minuto e 35, cronômetro parado, obviamente. Está recuperado ainda bem. É o Adriano Batista, é o número 9. Acho que é ele mesmo, é o jogador veloz, atua pelo lado esquerdo do campo. 14-0 para Trinidad e Tobago, que vai vencendo. É só o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais do Fernando Gavini. Você está assistindo o Rugby de Sevens, que é uma adaptação do rugby, né? Jogo que tem apenas e tão somente quase 200 anos de história. E tem aquela história, né? De como é que o rugby começou. Tem essa lenda, a história que todo mundo fala, que um cara chamado Webb Ellis, lá na Inglaterra, tinha um time jogando futebol, o tal do futebol. Eles estavam lá jogando. Ele pegou simplesmente a bola de rugby e falou: e se eu sair correndo com ela com a mão? Dizem que aí começou o rugby. Tem história pra tudo quanto é lado. Mas esse esporte é maravilhoso. Você que está começando a acompanhar, pode ficar com a gente aqui até o final do dia, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pois é, 200 anos de história é muita coisa, né? Quase que o dobro da história do futebol. 19-0 para Trinidad e Tobago e pode ir a 21. É o que acontece agora. 21-0 e mais uma conversão. Eles são altos, longelíneos, muito rápidos. Bermudas com enorme dificuldade e o try foi marcado pelo Edmundo Jorge, camisa número meia dúzia. É o Edmundo, mas não é aquele, né? O nosso animal, como o Adriano não é o imperador. Mas tem uma coisinha de inspiração aí. Pois é. A gente fala muito do try na ponta, né, no rugby, mas aí acabou de acontecer agora uma coisa que a gente fala que acontece também, que é o try na base. Então o jogador acabou dando um dummy, né, que é um passe falso, você finge que foi passar, abriu o buraco ali no meio, porque o cara da defesa achou que ele ia pra fora, abriu espaço, pode ir embora que o try é seu, amigão. E foi o que aconteceu. Tudo isso tá valendo. Vai terminar o primeiro tempo. Posse de bola com Trinidad e Tobago, diga, Mário. Essa sirene que tocou é indicando o final do jogo. Então, por exemplo, se você tá jogando ali, você é jogador, você não sabe. Tocou essa sirene, você fala, pô, o relógio já foi. Então, se, por exemplo, eu chutar a bola pra fora, acabou o jogo. E termina o primeiro tempo. 21 para Trinidad e Tobago e nada para as Bermudas. Muito legal acompanhar o Rugby Sevens aqui pelo Band Esportes. Estão aí os números do primeiro tempo. Sabe que eu fui pesquisar a origem do Rugby Sevens, né? Não do Rugby Sevens. E aí encontrei a seguinte história, que você pode complementar se quiser e dizer se ela é real. Ele foi inventado em 1883. O local da invenção foi uma localidade chamada Melrose, na Escócia. E 2 caras estiveram na invenção. E os 2 eram açougueiros. Segundo a história que eu levantei. Ned Haig
e David Sanderson. Qual era a ideia original? Era criar uma versão mais curta do jogo tradicional. Esse que o Mario joga com 15 jogadores. E o objetivo era arrecadar fundos para um clube local, o Melrose RFC. E assim foi criado o Rugby 7. E o Rugby Sevens também é uma modalidade um pouco mais comercial, né? A gente consegue botar um monte de jogos um depois do outro. Então, por exemplo, tivemos os jogos das Iarinhas, agora tá tendo um jogo masculino, depois vai ter mais um. Então, um campeonato de Sevens ele consegue ser facilmente feito em 2, 3 dias. Um campeonato de Rugby 15 demora seus bons meses, né? Porque ao invés dos Sevens, são 2 tempos de 40, 15 contra 15. É muito mais, o desgaste físico é muito maior. E sobre a criação do Rugby Sevens, não deixa de ser uma coisa que acontece hoje, que é uma modalidade muito mais comercial. É muito mais fácil para as pessoas entenderem. Acredito eu que, por exemplo, foi um dos fatores que tornou o Rugby Sevens um esporte olímpico, porque é muito mais fácil que você conseguir criar o campeonato, integrar também os outros esportes. E eu brinco, ó, pessoas dos outros esportes, vocês me perdoem, eu tô puxando sardinha pro meu lado, mas eu falo que o jogador de rugby é o super trunfo dos esportes. Porque a gente pula, bate, toma porrada, faz um pouco de tudo junto, até chutar a bola. E é também até pegar com a mão, então tem um pouquinho o melhor de todos os mundos ali. Mas sem desmerecer nenhum outro esporte, nosso país, nosso Brasilzão tá mandando super bem aí no PAN, diferença gigantesca pro segundo colocado, e vamos por mais. Vai começar o segundo tempo, que é o que acontece agora lá no estádio Heróis de Curupaiti. Estamos em Assunção, capital do Paraguai, 500 mil habitantes, no torneio de Rugby Sevens, o rugby de 7. Cada time 3 jogos no sábado. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem decisão. O Brasil tá nessa, perdeu para os Estados Unidos até agora. As Iarinhas perderam agora há pouco, nós mostramos 17-5 para as norte-americanas. Mas o Brasil tá classificado. Já tem o cruzamento? Já achamos o cruzamento, nós podemos procurar. Pedir para o Érico e para todo o pessoal aqui procurar para ver se já temos o cruzamento. Daqui a pouco nós vamos apresentar quem é que vai jogar contra quem, semifinal e final. Você vai acompanhar tudo no Band Esportes. Olha, daqui a pouco tem o esporte agora e o pessoal tá todo aqui preparado. O Ivan Bruno, que transmitiu agora há pouco as finais masculinas ao lado do Chiquinho Leite Moreira do tênis. O Ivan foi dar aquela descansada, refrescar sua garganta maravilhosa. E daqui a pouco ele vem no esporte agora ao lado do Ivan Andrade. Esse chamado foi seu, Gavini? Foi, só pra me intrometer na história aí, já que você pediu o cruzamento. Não, zero intromissão, você tá totalmente permitido. Só pra você, já que já tem o cruzamento definido, né? Às 11h40 o Brasil enfrenta na semifinal o Canadá. 12h05, Estados Unidos e Argentina fazem a outra semifinal. São os 2 jogos já definidos das semifinais do Rugby 7 feminino. Muito obrigado ao Fernando Gavini, que está aqui com tudo a respeito dos Jogos Pan-Americanos. Estão aí os cruzamentos, senhor Mário Gandini. E aí, o que podemos esperar desses 2 jogos que foram anunciados pelo nosso Fernando Gavini? Olha, eu nunca deixo de acreditar nas Iarinhas, mas vem uma pequena pedreira aí com a seleção canadense. As meninas são muito físicas, então vai ser um jogo de opostos. A nossa seleção, claro, muito física, mas eu acredito que a gente é um pouco mais veloz que elas. E a seleção canadense vai trazer um pouquinho o jogo mais frontal. Claro que vão ter os ajustes que a Turola vai fazer com certeza de hoje para amanhã. Mas amanhã é o famoso matar ou morrer, né? Quem perder vai para casa e não tem muito espaço. Ó, o try de bermudas que a gente estava comentando, que não estava acontecendo. Eles desde o começo do segundo tempo não tiraram a bola da mão. Eles ficaram aí 2 minutos e pouquinho, colocando pressão. Então essa coisa, você jogar no campo do adversário, que acaba uma hora você acaba capitalizando porque o buraco aparece. Marcou demais bermuda e conseguiu marcar os seus primeiros 5 pontos com o Luke Summers. Portanto, 5 para Bermudas, 21 para Trinidad e Tobago. Apenas o 12º ponto de Bermudas nesses Jogos Pan-Americanos Júnior. Não vi se a bola passou no H, a câmera não era favorável. Eu acredito que não passou, porque a bandeirinha não levantou a bandeira, né? A câmera não era favorável e não teve nenhum movimento da bandeirinha, e é a comemoração do Luke Summers, camisa número 1 da seleção de Bermuda. E na outra semifinal anunciada pelo Gavini, o que vai acontecer? Jogo duro também, hein? Ah, mas eu acho que não tem muito dessa não, é Estados Unidos. É mesmo? Ah, eu acho que vai ser Estados Unidos e Brasil, final de novo, porque as meninas jogaram hoje com muita segurança, depois de ter passado, por mais que elas ganharam,
cansa também, né? Correr. Elas jogaram muito bem, um jogo muito consciente, tiveram erros com certeza, mas como todo time hoje, ninguém acerta sempre. E eu acho que a gente vai ter uma reedição. O jogo de hoje vai se repetir amanhã e com certeza as Iarinhas vão vir com uma gana diferente, alguns ajustes e se tudo der certo vão vir com uma medalha de ouro aqui pra gente. Aí o árbitro sinalizou um scrum, então se vocês prestarem atenção, vocês que estão assistindo aí com a gente, o árbitro sempre sinaliza, né? Então, por exemplo, esse que ele fez a mão com a outra é o confronto do scrum simulando. Então ele está sempre comunicando ali com os jogadores. Tem jogo, por exemplo, que a gente consegue ouvir literalmente o que o árbitro está falando, porque ele é microfonado. Isso é muito bom porque quem assiste, quem acompanha, consegue também ter uma clareza maior do que está acontecendo. No Pan Júnior nós não temos o árbitro no nosso retorno aqui, nem para você que está em casa. Normalmente se tem nos campeonatos, como disse o Mário, mas no Pan-Americano Júnior isso não está acontecendo. Olha aí que bobeira de Trinidad e Tobago, vai partir para mais um try e é o que acontece. Dessa vez o Jason Simmons. Jogo que ficava facinho para Trinidad e Tobago vai se complicando. 21-10 a 2 minutos do final. Ó, Bermudas colocando as manguinhas de fora aí. E tudo pode acontecer. Como eu disse, como eu digo, o Sevens é cruel. Se você der brecha, você vai ser punido. Agora a equipe de Trinidad e Tobago acabou acontecendo um knock-on, que é quando a bola caiu para frente. Só que se o outro time consegue pegar tempo, o juiz fala vantagem jogada. Então a equipe de Branco, que chutaço. Chutaço, 12º, 2 pontos mais, 21-12, pode completar. E voltando, foi exatamente isso que aconteceu. A bola caiu pra frente, o jogador número 4 ali da seleção de Bermudas, o Jason Simmons, ele conseguiu pegar a bola, o juiz deu o sinal de vantagem jogada, segue o jogo e trai do Bermudas. Não consegue sair do fundo do campo a seleção de Trinidad e Tobago, que abriu enorme vantagem no primeiro tempo, mas depois parou de jogar. Tudo isso está valendo. Torneio de Rugby 7 na tela do Band Esportes, direto de Assunción, no Paraguai. Você deve estar perguntando, cadê a seleção brasileira masculina de Rugby 7? Não está no Pan-Americano Júnior. Infelizmente a gente não conseguiu. Por quê, hein? A gente não conseguiu essa classificação, mas a gente tem um grupo muito bom. Até do meu time mesmo ali do Pasteiro tem uma molecada muito boa. Os curumins, né? São as Iarinhas e os curumins. Se tudo der certo, acredito que nos próximos eles vão estar presentes sim. É um grupo muito bom, molecada que já conseguiu, por exemplo, fez uns jogos no Paraguai também. Vem tendo uma evolução. Acredito que nos próximos jogos eles devem estar presentes sim. Para quem não sabe, o apelido da seleção feminina de Rugby Sevens, como nós falamos aqui, o Mário, várias vezes, são as Iarinhas, né? As Iaras da seleção principal. Tem uma referência à guerreira indígena da mitologia Tupi-Guarani, um nome que simboliza a força e o espírito guerreiro das atletas brasileiras. Tupi-Guarani, um dos idiomas falados neste país aqui. Não é só português que é falado aqui, não. Tupi-Guarani também é falado por muitas tribos indígenas espalhadas em todo o Brasil. Afinal de contas, eles são os donos desse lugar, né? De maneira inapropriada, este local aqui onde nós moramos foi tomado pelos europeus portugueses. A gente aprende que os europeus descobriram, mas descobriram nada. Os índios já estavam aqui. Exatamente. É isso aí. Tu respeita toda a comunidade indígena. E agora começando com a parte de curiosidades, da onde que veio o nome Tupi? Como é que começou essa ideia? No começo, se eu não me engano, era somente seleção brasileira, aí teve essa de... E se a gente criar um nome? E acabou que tinha uma época que tinha o tal do Portal do Rugby, do Vitor Ramalho. E começou uma votação popular ali. Tupis. Acabou que caiu na boca do povo antes de ser oficial. E a CBRU acabou fez uma coisa muito bem feita. Se apropriou, só que não se apropriou de algo que já estava ali. Que o pessoal já estava falando. Então, algo muito positivo. E também tem a questão, por exemplo, dos Pumas. Os Pumas são a seleção principal da Argentina. Os meninos são os Pumitas. E as meninas são as Jaguaretes. Muito legal.
Você viu a tremenda bobeira da defesa de Bermudas, que perdeu a bola para mais um avanço de Trinidad e Tobago, um try e depois mais 2 pontos. 28-12 termina o jogo. 28-12, Trinidad e Tobago vence o jogo diante da seleção de Bermudas. Nós vamos para mais um intervalo comercial no Band Esportes e voltamos, não saia daí, tá bom? Band Esportes, aqui o esporte está em casa. A categoria mais disputada do país acelera no Band Esportes. Um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo nacional. Vai ter emoção do começo ao fim. É bandeira quadriculada! Stock Car. Você confere a Corrida 2 no domingo ao meio-dia, ao vivo. Há 75 anos, a Fórmula 1 começou a escrever uma história como nenhuma outra. Em um mundo ainda em preto e branco, ela surgiu com brilho. Uma busca incansável por ser melhor, mais rápida, sempre inovando, evoluindo, encarando o perigo de frente. E a cada vitória, descobrindo que a imortalidade não é só feita de troféus, mas de momentos que aos poucos foram colorindo o mundo. Estamos de volta aqui pelo Band Esportes com o Pan-Americano Júnior, direto de Assunção, no Paraguai. Estamos no estádio Heróis de Curupaiti e começa mais um jogo. O Mário falou, né? Super dinâmico, isso é muito legal e eles estão respeitando a risca o horário. Agora é a Argentina contra o Paraguai. Acho que eu nem preciso apresentar, mas vou fazer. A Argentina com o seu uniforme tradicional, os pumitas, como disse o Mário Gandini, com a camisa listrada azul claro e branco, calção branco, meias em azul e branco e, consequentemente, a seleção paraguaia com o uniforme azul, basicamente um azul escuro. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Seleção da Argentina, a Argentina, o Uruguai com muita tradição no rugby, tanto o Seven quanto o rugby. Eu sabia que ia sair a vogal invertida a qualquer hora. Como o rugby de 15, não é, Mário? Ah, sim. A Argentina é uma potência indiscutível no mundo do rugby. Claro que tiveram anos que o time dos Pumas acabou não jogando muito bem, mas não se discute a cultura que a Argentina tem dentro do universo do rugby, né? Agora, por exemplo, 5 minutos e 50, eles já colocaram muita pressão no time do Paraguai aí. Os meninos vêm com tudo. E eu gosto, informalmente falando, é uma coisa de louco esse time dos Pumitas. Eles são velozes, intensos, incomodam muito o rugby. Vamos ver o que vai acontecer aí na ponta. Recuperou a bola o Paraguai, a torcida vai à loucura. O jogador pode avançar com a bola daquele jeito que ele colocou, avançar com o pé? Pode, claro que pode. Desde que ele vá em busca da bola, ou seja, o próprio ou alguém que esteja atrás dele. A regra permite isso, estou correto, senhor Mário? Isso, exatamente. Se vocês estão com a gente aqui acompanhando, já viram que em outros jogos, até do feminino, rolou esse chutinho. Então eu posso muito bem chutar a bola lá pra frente, só que só eu posso buscar ou o companheiro que estava atrás de mim no momento do chute. Se ele está à frente, é marcado um offside, da onde que eu chutei, e o jogo é reiniciado a partir de lá com posse de bola para outro time, com penal. O offside, como me lembra aqui o Érico, era a maneira antiga em que nós, os narradores esportivos, eu digo antigo porque eu tenho 61 anos, né? Então eu sou antigo, né? A gente chamava impedimento no futebol de offside. E uns tempos essa parte a gente não usa mais essa expressão, mas no rugby se usa sim e fica bonito. Ah, sim. Offside é bonito demais. Com certeza. E tem muitos jeitos desse impedimento do offside.
tem o impedimento do scrum, a linha do scrum. Então, por exemplo, você só pode fazer pressão depois que a bola saiu do scrum. Se você mata esse espaço antes, você também faz um impedimento. No início do jogo, quando o jogador vai chutar, se você não está atrás dele, também pode ser feito um offside. Então, acaba sendo um dos penais que você mais tem que se preocupar no jogo de rugby, que é o tal do offside, o impedimento. Está sempre atrás, ali, não estará... Olha o chutinho, mais um deles. Mais uma tentativa paraguaia, mas que não deu em nada. Pode completar, Mário. Então é basicamente isso. Por exemplo, no huck, ó, o jogador caiu. Aonde que é formada essa linha de offside? No pé, no primeiro ponto do jogador da Argentina que fez esse huck, que seria essa casinha para proteger o jogador que está no chão. Fazendo isso, a defesa tem que formar uma parede para assim conseguir defender e não deixar o jogador passar, como acabou acontecendo aí. O jogador de número 4, o Juan Patrício Batac, aí dos Pumitas. Para fazer um try, 5-0 para a seleção argentina, que recuperou a bola aqui numa jogada de ataque do Paraguai. O jogador número 9, que é o Bautista Lescano, ele fez um movimento que eu não tinha visto. Ele fez que ia tocar a bola para trás para um companheiro, ela chegou a sair da mão dele, mas ele mesmo recuperou e seguiu na jogada. Foi um pouquinho antes disso, eu não tinha visto esse movimento, nem sabia que isso podia. Ou seja, é uma finta, Exato, é uma tentativa de drible. É o sem querer querendo, né? Que eu tenho certeza que ele, na verdade, tentou passar. Ele viu que a bola não ia chegar, falou, bicho, deixa eu pegar lá de volta aqui, senão o bicho vai pegar pro meu lado. Pode. Ou, por exemplo, acontece, vamos supor, o jogador passa a bola pra mim, ela resvala no meu peito, ela foi pra frente, só que eu consigo pegar essa bola antes de cair no chão, é jogo. Desde que eu consiga pegar essa bola... Ó, agora teve se eu não me engano, foi um no-con, jogador paraguaio. O juiz não deu, mas... Não deu e vamos com o jogo. O juiz também tem isso. Tem muito jogador, como tem essa interação com o árbitro, tem muito jogador que acaba esperando que o árbitro fale o que está acontecendo. E tem que jogar. E o árbitro vai dar uma advertência se tiver. Pois é, o Paraguai imprime um ritmo muito forte, mas não é páreo para a Argentina. E aí o Fossati, camisa número 10, o Matteo Fossati. Aliás, apelido de quem vive o mundo do futebol, né? Tem um treinador, Jorge Fossati, exatamente com essa grafia. E aí mais 2 pontos para a Argentina, que chega a 14-0 para a seleção argentina. Também classificada, se classificando no torneio masculino. Amanhã, semifinais e finais, você vai acompanhar tudo aqui no Band Esportes, hein? A gente viu que o Paraguai, uns minutos atrás, conseguiu colocar uma boa pressão ali no scrum mesmo, né? A seleção do Paraguai botou uma força, tanto que eles conseguiram induzir mais um no-con ali dos Pumitas, mas os Pumitas botaram na cabeça que realmente o jogo de hoje tem que ser vencido na velocidade. E é o que eles estão fazendo, aproveitando, capitalizando o erro da defesa e usando justamente o que nem o nosso grandíssimo abertura lendária do futebol, Matteo Fossati, né, que tem um nome tanto quanto de respeito, conseguiu achar um buraco lindo na defesa e ampliar o placar. Pois é, o Érico, que está na nossa coordenação junto com o Mateuzinho, está me lembrando aqui, Jorge Fossati, treinador do Universitário do Peru, que simplesmente tomou uma escovada do Palmeiras na última quinta-feira na Libertadores, jogando lá em Lima, no Peru, 4-0 para o Palmeiras. Palmeiras que vai encaminhando sua classificação à próxima fase da Libertadores. Estou falando isso porque nós lembramos do Fossati, que acabou de fazer o 14º ponto da Argentina e tem o mesmo sobrenome do treinador. Será que é parente? Será que é um sobrenome comum? Deve ser na Argentina. Ali na Argentina é muito engraçado. Tem muito jogador com sobrenome parecido. Até do rugby, do futebol. E para você que está acompanhando com a gente em casa, mais uma tiração de dúvidas aqui. Então por que foi falta? Ele chutou a bola para fora. Porque no rugby assim funciona. Acontece o penal, que é a nossa falta. O tanto que se você escolher chutar a bola para fora, o tanto que essa bola percorrer, você vai ter um lateral para o seu time de onde essa bola saiu. Então é como se percorresse esse espaço todo, só que com um chute. O primeiro tempo vai terminar já com vantagem argentina por 14-0 diante do Paraguai. Comentários, informações, análises do Mário Gandini, o nosso especialista, jornalista, jogador da modalidade, vai para a Copa do Mundo,
viajando nesta semana, está aqui conosco, pode acompanhar o Mário nas redes sociais, @Mário Gandini. O Fernando Gavini está de olho em tudo, já ele volta. O Gavini está aqui com a gente, pode falar com ele no @Fernando Gavini, pode falar comigo no @Octávio Tata Muniz. Usa a nossa hashtag, está aí no canto superior direito da sua tela, tudo junto, Panjúnior no Band Esportes, e manda mensagem, tira a dúvida, enfim, faz o que você quiser. Você já percebeu que o Gandini está sendo didático na transmissão, não é? Porque, vamos combinar, 99% da audiência do Band Esportes ouviu de relance, ouviu de raspão ou nunca viu um jogo de rugby sevens. Portanto, o Gandini está sendo didático, explicando as regras do jogo, para você compreender. Afinal de contas, isso aqui é entretenimento, mas também inteligência, informação. O cara olha para a tela e fala, pô, como é que vira o jogo? Por isso é que o Gandini está explicando tudo para você. Aí intervalo, não tem vestiário, ninguém vai para lugar nenhum, é super rápido, já começa o segundo tempo. Amanhã, domingo, as finais e as semifinais começam às 10 horas da manhã, tem uma programação extensa. No final do dia vai acontecer a final, você vai acompanhar tudo aqui no Band Esportes, e eu já marco encontro com você para amanhã, meio-dia, hein? Amanhã, meio-dia, estarei aqui ao lado do professor Milton Rubinho. Teremos a 5ª etapa do Campeonato Brasileiro da Stock Car Pro Series, a etapa de Minas Gerais, de Curvelo, Minas Gerais. Eu vou estar ao lado do Milton Rubinho a partir de meio-dia. Daqui a pouco eu vou passar pelos outros eventos de amanhã aqui no Band Esportes, como ter handball, enfim, tem muita coisa. Terminou o primeiro tempo, Mário, com um passeio da seleção argentina. Ah, sim, os Pumitas não vieram para brincar. Esses jogos acabam sendo um pouquinho mais perigosos, né? Porque é aquele jogo antes da final. Então você fica naquela, como que eu vou jogar? Não, hoje eu vou entrar para deixar tudo em campo, e é isso que eles estão fazendo. Principalmente nesse final de primeiro tempo foi muito clara. A gente viu a proposta dos dois times. O Paraguai conseguiu avançar mais no seu scrum e no line-out, e os Pumitas no seu jogo aberto. Eu acredito que vão se manter os dois times assim. Claro, o Paraguai vai ter que se expor um pouquinho mais, e isso acaba abrindo espaço na defesa para os jogadores da Argentina conseguirem pontuar. Cronômetro contando de 7 minutos. 7 minutos é o tempo de cada tempo, de cada período do jogo. Sempre com o cronômetro respeitando as paralisações quando o jogo para. É bem rapidinho, passa tudo muito rápido. Argentina de azul e branco, 14-0 para o Paraguai, que está diante da sua torcida. Lembrar que o Brasil fez ouro no handebol feminino contra essa Argentina. Vencemos o México 3-0 no vôlei feminino. Você viu tudo aqui no Band Esportes. Também medalha de ouro. E aí uma das minhas maiores curiosidades neste jogo e nos demais jogos do rugby, seja qual for a modalidade. Ô Mário, é verdade que não pode xingar o árbitro? Sim, é verdade. Teve até um acontecimento no começo desse ano. Teve um jogo que na verdade não é nem somente o árbitro, parece que no meio do jogo, porque o que aconteceu, o jogador acabou ofendendo o outro, o juiz deu uma falta no meio do jogo. Não, você não pode. Não é assim que funcionam as coisas. E no rugby tem muito dessa cultura de respeito ao árbitro. O árbitro, ele faz parte do jogo e ele é a hierarquia máxima. O árbitro é a hierarquia máxima, tanto que a gente chama ele de senhor. Ele chama a gente de senhor, porque ele respeita a gente, e os jogadores, nós chamamos ele de senhor também. E um respeito mútuo, claro, fica um jogo muito melhor de ser jogado, não é mesmo? Imaginou como seria o futebol, o nosso futebol, se não pudesse xingar o árbitro? Ia ser muito legal. E já tiveram vários casos de jogadores, por exemplo, tomam um cartão amarelo, que nem teve as meninas mais cedo, você leva o cartão, a decisão está tomada, não tem o que ser feito. Então é jogo, você sai de campo, sai mais cedo para voltar mais rápido. Torcida do Paraguai se inflama porque o Paraguai vem para o campo de ataque. Já foi interceptado ali o jogador camisa número 12. A marcação da Argentina é muito forte. O Sérgio Gonzalez. Por enquanto 21-0 para a Argentina. Atualizando o quadro de medalhas. Agora há pouco o Fernando Gavini trouxe mais uma medalha de bronze. Já pode ter mais ouro no Taekwondo. Brasil 109 medalhas com 50 de ouro. Colômbia em segundo, 52 medalhas, 19 de ouro. E os Estados Unidos em terceiro, 59 medalhas com 14 de ouro. O mesmo número de medalhas de ouro do Chile, que também tem 14. É o quarto colocado com 32 no total. E o México na quinta posição, 13 medalhas de ouro, 56 no total. Esta Argentina briga por mais uma medalha. Até agora tem 50
com 10 de ouro na 6ª posição. A arbitragem está ouvindo ali os seus auxiliares, um árbitro e 2 auxiliares. Tem árbitro de vídeo? Acredito que tem. Geralmente, em todos os campeonatos assim de Tier 1, né? Tier 1, mas esses campeonatos maiores tem sim o árbitro de vídeo, mas só para coisas mais pontuais. Por exemplo, aquele lance que o menino levou o tacle alto do jogo de Trinidad e Tobago. Okay. Ele poderia chamar o árbitro de vídeo se ele estava em dúvida da altura do tacle, por exemplo. Para dar um cartão vermelho. Exato. Okay. A Argentina para fazer, 26-0. Com o Fossati de novo, é o grande jogador da partida. O camisa número 10 é o Messi da seleção dos Pumitas. 26. Vai converter mais 2, vai para 28. Diga. É exatamente isso, né? Uma coisa assim, a seleção dos Pumas não tá para brincadeira hoje. Eles veem um espaço, eles vão para cima. Ó, o espaço abriu, são vários 2 contra 1. A gente acaba brincando no Sevens, né? Então, se você consegue acelerar reto, convencer que o seu adversário fala assim, eu vou neste canal, ele vem para cima de você, e na hora que ele está chegando, você passa, o buraco está criado, né? É um pouco desse conceito que a gente fala do rugby, que é o tal do chamar a marca. 28-0 para a Argentina. E aí abre o Mário tem algumas boas qualidades, né? Primeiro que sabe tudo de rugby, segundo que é jornalista como nós, e terceiro que é corintiano como eu. Aí eu abro o meu caderno aqui, que eu não mexi há muito tempo, cai essa figurinha do meu caderno, aí eu olho para a figurinha, tenho vontade de enforcar ele. A figurinha, não vou falar de que é a figurinha, vou guardar aqui para levar essa figurinha para casa. Ixi, eu quase que entreguei o nome aqui, mas eu vou te contar. Não vou falar dele aqui, deixa pra lá que futebol não é agora. É isso que eu falo, o futebol não tá ajudando tanto a gente. Eu vou ficar mais nas iarinhas, que a gente acaba sendo mais feliz. É isso. Aliás, pra falar em futebol, daqui a pouco a cobertura da rodada do Campeonato Brasileiro que começou nesse sábado, o esporte agora já, a partir das 8h15, com a dupla dos Ivans, o Bruno e o Andrade. Ó, agora teve uma coisa que ocorreu, o jogador falou com o árbitro, mas é aquela coisa de jeito, não é que você não pode falar nada, mas ele falou com o árbitro, ele falou, mas eu fiz isso, ele falou, não, você não fez, eu estou apitando por causa disso, segue o jogo. Não tem muito isso, tanto que tem muitos clipes famosos de árbitros ingleses, que o cara fala, isso não é futebol, ok? Vamos se importar, você faz seu trabalho e eu faço o meu. E os jogadores de 2 metros de altura, árbitro de 1,60, o árbitro botando respeito nos brutamontes lá. Não tem coisa melhor. Argentina 28-0 nesse grupo A. Amanhã as semifinais e as finais. O Brasil agora há pouco, as iarinhas foram derrotadas pelas norte-americanas por 17-5. Nós transmitimos aqui no Band Esportes para você de todo o Brasil. A estreia do Rugby Sevens nos Jogos Olímpicos aconteceu há pouco tempo, só em 2016, na Olimpíada do Rio de Janeiro. A medalha de ouro foi para as Ilhas Fiji, que venceram a Grã-Bretanha na final por 43-7. As Ilhas Fiji estavam no grupo A junto com a seleção brasileira. O jogo foi 40-12 para as Ilhas Fiji contra o Brasil. Foi a primeira vez que vimos esse esporte nos Jogos Olímpicos 2016 e eu estava lá. E agora... Eu estava nessa e em algumas outras. Daqui a pouco eu conto. Diga, Maria. E agora o juiz, ele parou, o árbitro, na verdade, ele parou o relógio por causa de um atendimento. Coisa que não é muito comum no rugby, viu? E é diferente do futebol. Tem vezes que no rugby está... precisa que o médico entre. O médico entra, o atendimento segue e o jogo segue também. Só se às vezes parece uma coisa mais séria. O jogo segue também com o cara parado, é isso? Sim, dependendo da lesão, o jogo segue. Só quando... Ele já tinha parado a outra arbitragem lá em Trinidad e Tobago por causa do pescoço do cara. Né? Mas, por exemplo, vamos supor que me deu uma cãibra. Okay. Lá no outro lado do campo. Eu tô sentindo essa cãibra, alguém tá me ajudando? O cara não vai parar por causa disso. O físio entrar lá correndo, faz o sprayzinho mágico dele lá, a água mágica e boa. Mas aqui o jogador do Paraguai teve um problema sério ali na perna esquerda, tanto que ele foi substituído e entrou o Kevin Grau, número 1 no time paraguaio. Geralmente... Os pontinhos. Geralmente, ainda mais por causa de que é um campo sintético, se eu não me engano, deve ser alguma coisa relacionada a joelho, tornozelo, porque esse campo tem essa coisa que o campo sintético segura mais o pé, né? E no Sevens, que é um jogo mais ágil, acaba sendo um pouquinho perigoso também. Vai recomeçar o jogo autorizado pelo Stefan Kinasevich, o árbitro canadense que está apitando Paraguai e Argentina.
Paraguai quer chegar de qualquer maneira lá no try, mas é uma marcação enorme, a torcida se empolga. Mas as jogadas do Paraguai, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, não estão surtindo nenhum efeito. A defesa argentina é muito forte. Tá valendo, hein? Exato, a equipe do Paraguai conseguiu proteger bem o jogador portador da bola ali no chão, fazendo o huck, essa disputa que tem aí. Entendi. Eu estava confuso também. Agora entendi pelo gesto do árbitro. Ele sinalizou scrum. Isso é o jogador que estava ali do Paraguai. Ele tentou deixar a bola no chão, soltar a bola e pegá-la de novo. Isso pode. Você coloca ela no chão. Só que o árbitro entendeu que o jogador, ao deixar a bola no chão, ela foi para frente. E se ele qualquer coisa que seguisse ali, seria um scrum para o time da Argentina. Você vê como é muito detalhe. No rugby tem muito essa coisa do detalhe. Então, a gente acaba falando aqui no Brasil, tá o árbitro, isso, aquilo. É muito difícil, senhor. A gente fala sempre, o cara que tá mais reclamando, bota ele para apitar num treino. Hoje você vai ser o árbitro do treino. Vamos ver se você manja tudo isso que você acha que você é bom. Isso é um caos. E a seleção do Paraguai agora tentando fazer os pumitas provarem do mesmo veneno que foi. Justamente, eles tentaram abrir essa bola, foi até a ponta. Cara, falta uns 5 segundinhos, já tá decidido. Já tá decidido. E o camisa número 4, o Batak, você viu, né? Ele deu um toquezinho pra ele mesmo. Isso, a gente chama de bater rápido o penal. Porque é a mesma coisa que aquele chute da lateral, só que é um chute curto, você recuperou seu chute. É um chutinho pequenininho. É a mesma coisa que fez o Marco Peralta, número 9. Caminhava para o fundo, o Peralta vai fazer o try, o Paraguai! Vai fazer o try, a seleção paraguaia, e comemora como na verdade deve comemorar. Foi um pique gigante do Kevin Grau. 5 pontos do Paraguai no finalzinho do jogo. A comemoração, os caras estão chorando por causa do try. Sabe por quê? Porque os caras estão jogando com um time super bem ajustado, que é a seleção argentina. E o Paraguai finalmente conseguiu, hein? Tá todo ralado o Kevin Grau. E o Kevin foi um dos jogadores do Paraguai desse jogo, com certeza. Desde o primeiro tempo, sendo muito frontal, né? Ele não tá... eu vou pro lado... Não, eu vou reto. Isso, vocês que se lutem. Vocês que se virem aí pra me pegar. E foi exatamente assim que ele marcou o try. Que, como você disse, o time todo num êxtase absurdo. Uma alegria enorme. Terminar o jogo assim, fazendo o try independente da derrota, é sempre muito bom. Portanto, termina o jogo, 28 para a Argentina, 5 para o Paraguai. O grande jogador desta jogada aí do try do Kevin Grau foi o Marco Peralta, número 9, que colocou aquele chute para frente, foi buscar, fez o passe, e aí o Kevin Grau foi lá no fundo. Henrique Marques e Michael Solis. Vai começar a disputa da medalha de ouro no Taekwondo, categoria até 80 quilos. E agora o Fernando Gavini está de volta conosco. Vem mais medalha para o Brasil, com certeza, senhor Gavini. Uma medalha a gente já tem. Resta saber se vai ser de prata, se vai ser de ouro. E a expectativa é muito grande, porque o Henrique Marques está, sim, entre os melhores do mundo da categoria adulta. Pra você ter uma ideia, ele é o 16º colocado do ranking mundial. E o Michael Solis nem aparece no ranking mundial, porque é um jogador da categoria, um lutador da categoria júnior mesmo, né? Então, é grande o favoritismo do Henrique Marques, que quer também se recuperar. O brasileiro que representou, que está aí na tela para você, lutador de 21 anos, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris o ano passado, mas há 4 semanas esteve na Universiade. E lá na Universiade ele era também o favorito, né? Que são os Jogos Mundiais Universitários, a Olimpíada Universitária, e lá ele não teve um bom desempenho. Acabou parando nas quartas de final, foi eliminado e vai ser uma espécie de reabilitação aí do nosso Henrique Marques, se ele levar essa medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Lembrando uma história interessante do Henrique Marques, ele passou por uma superação muito grande para conseguir estar e disputar os Jogos Olímpicos de Paris o ano passado. Pertinho dos Jogos Pan-Americanos em 2023, ele ia disputar o Pan-Americano adulto em 2023, ele foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca e não participou do Pan de 2023. Aí passou por uma cirurgia, se recuperou, voltou em 2004, ganhou o pré-olímpico e foi para a Olimpíada.
Ou seja, história de superação não falta para ele. Ele que parou nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris o ano passado. E já vai vencendo por 1-0, vale a medalha de ouro para o Brasil. Você está acompanhando aí. O brasileiro Henrique Marques passou por norte-americano no torneio de taekwondo hoje contra o colombiano Michael Solis. E é Michael com L no final, hein? Brasileiro de colete azul, colombiano de colete vermelho. Vale a sua torcida para mais uma medalha de ouro do Brasil. Falei que a gente está caminhando para a medalha 110. Vai ter medalha 110 e tomara que ela seja de ouro. Arbitragem pune o colombiano, 2-0 para o brasileiro. Acompanhando aqui no Band Esportes, ao lado do Fernando Gavini e de toda a audiência na hashtag PanJúnior no Band Esportes, tudo junto. Daqui a pouco voltamos com o Rugby 7 com Jamaica e México. Vale medalha de ouro para o Brasil. Tá parado mais uma vez o combate. 50 segundos já para o final. São 3 assaltos. É o Brasil na disputa de mais uma medalha de ouro. Punição para o colombiano. Mas que vira o combate. 3-2 no primeiro assalto. O brasileiro estava na frente, 2-0. O colombiano vira, Gavini. O colombiano acabou acertando um chute na cabeça do brasileiro. Acabou virando o placar naquele momento para 3-2. Mas o Henrique Marques já somou mais um ponto. Está tudo igual. 3-3, está empatado o combate. A arbitragem parou. O cronômetro consecutivamente também parou. 47 segundos para o final, recomeça o combate. Brasileiro destro, tentando sempre o golpe. E olha só, mudou o placar. Pois retirou os pontos do colombiano e 5-0 para o Brasil, Gavini. Aquela pontuação que era um chute na cabeça do brasileiro, que tinha sido dado para o colombiano, foi retirado. Então tá 5-0 para o Henrique Marques. E nem teve pedido de review de árbitro de vídeo nem nada. Foi decisão da mesa e da arbitragem. O brasileiro tem a vantagem, tem 3 punições o colombiano. Tentou o sem pulo aí, que é sempre muito perigoso. Mas se defende bem o brasileiro. Vai terminar o primeiro assalto. 5 segundos. 5-0 para o Brasil, encaminhando mais uma medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Parecia que tinha sido mais um toque do brasileiro, mas não foi. E termina. Vantagem por enquanto do Brasil. 5-0 para o nosso Henrique Marques. Fernando Gavini. O Henrique numa luta bem consistente, conseguindo encaixar os golpes e mantendo o trebol a uma boa distância. Se aquela pontuação do trebol tivesse entrado, poderia ter ficado mais apertado esse primeiro round. Mas o Henrique Marques vence por 5-0, abre 1-0. Precisa ganhar mais um, hein? Tem mais 2 rounds aí para disputar. Mais um que o Henrique Marques ganhe, ele leva a medalha de ouro. Henrique Marques que passou pelo americano Cameron Massai. Depois passou pelo Juan Montalvo da Bolívia. E está aí disputando a medalha de ouro contra o Michael Solis da Colômbia. São as emoções do taekwondo que você acompanha aqui pelo Band Esporte. Já volta o Rugby Sevens. O Henrique Marques fez parte, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, de uma conquista histórica da seleção brasileira, que foi campeã por equipes da Copa do Mundo de Taekwondo em dezembro do ano passado. Então, uma conquista muito importante do Henrique Marques, que foi também medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano Adulto de 2022. Se ele tem hoje 21 anos, tinha 18 quando ganhou na categoria adulto essa medalha de bronze do Campeonato Pan-Americano Adulto. Começa o segundo assalto, são detalhes, informações, comentários do Fernando Gavini. Você fala com o Gavini na rede social, @Fernando Gavini. Fala conosco na hashtag PanJúnior do Band Esportes. Fala comigo no @Octávio Tata Muniz. E o colombiano começa na frente o segundo assalto. O segundo round, por enquanto, a Colômbia tem vantagem 2-0. Vambora, Henricão, pra cima dele. Quase, hein? Passou o pé esquerdo por sobre a cabeça, quase. Tá parado mais uma vez o combate. Vai ajeitar sua proteção do pé esquerdo. O lutador colombiano Michael Solis. Brasil já vira. 3-2 para o Brasil, uma punição para o colombiano. Sempre no contragolpe o brasileiro Henrique Marques. Abre mais uma vantagem, 4-2 agora.
Isso que você falou é interessante, Tatá, porque o Henrique Marques sabe que está em vantagem, né? Então ele está aproveitando mesmo os contra-ataques, porque quem tem que buscar o resultado é o colombiano, que perdeu o primeiro round. E aí o Henrique Marques está sendo muito inteligente, aproveitando bem os contra-ataques para abrir vantagem. Punido 2 vezes o colombiano, vai perdendo esse segundo assalto por 4-2. Estamos a 50 segundos. O cronômetro deu uma parada, né? Efetivamente parou. Agora tinha que estar parado mesmo, mas durante o combate estava parado. Tem mais um detalhe. Você viu que o Henrique Marques tentou um chute com giratória? Quando acerta esse golpe com uma giratória, você leva um ponto de bonificação. Então vai acertar o mesmo lugar, vai acertar a região do peito ali, do tronco do jogador, do lutador colombiano, mas se for com uma giratória, tem um ponto a mais. Vantagem para o Brasil, vai aumentando a vantagem o Brasil, 10-2, com 4 punições para o colombiano. Estamos a 40 segundos de mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior, lá de Assunción, no Paraguai. Será a 51ª medalha. Ficou caído aí o colombiano, tá caído, tá sorrindo, né? Vai tomando de 10-2, 11 agora, 11-2. Vamos chegando a mais uma medalha de ouro e tá aí confirmada a medalha de ouro para o Brasil. Henrique Marques, 2-0 em cima do colombiano. Exibição de gala e o Brasil, 51ª medalha de ouro, 110 no total, Fernando Gavini. E o Henrique Marques era muito favorito. Olha os dois dançando, que beleza! A festa da medalha de ouro e da medalha de prata. E o Henrique Marques, não tenho dúvida que essa medalha tem um sabor especial para ele, porque ele estava muito próximo em 2023 de disputar os Jogos Pan-Americanos adulto, foi fazer um exame de rotina, descobriu arritmia cardíaca, pensou que talvez tivesse que abandonar o esporte, fez uma cirurgia, não só voltou para o esporte, como conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris o ano passado e agora vence o Pan-Americano Júnior. Né? Queria ter disputado o Pan Adulto em 2023, mas tem Pan Adulto em 2027 que ele, sem dúvida nenhuma, tem condições de estar presente. Sem dúvida nenhuma, uma medalha com sabor muito especial para o Henrique Marques e a 51ª medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior, a primeira de ouro do Brasil no Taekwondo, que já tinha levado antes uma de prata e 2 de bronze, Tatá. Fernando Gavini, mais uma medalha de ouro para o Brasil, a 51ª, 110 medalhas no total para o Brasil. Tá lá ele enrolado na bandeira brasileira. Do outro lado terminou o primeiro tempo entre México e Jamaica. E aí a repetição dos melhores momentos. O chute na cabeça valeu de verdade, ele estava praticamente caído, não é? E aí são os momentos da luta. O taekwondo sempre muito forte brasileiro e a atuação de gala do brasileiro que ficou com a medalha de ouro, portanto, 51ª medalha de ouro do Brasil, que dispara no quadro de medalhas, 110 no total. Enquanto isso, o Mário Gandini estava observando Jamaica e México. Primeiro tempo chegou a ficar empatado 12-12, mas o México vai ganhando por 14-12. Lembrando que agora há pouco nós transmitimos, eu, o Mário, o Fernando Gavini, com todos os amigos do Band Esportes, 17 para os Estados Unidos, 5 para o Brasil. As Iarinhas, infelizmente, perderam a primeira colocação do Grupo B, mas amanhã vão para as semifinais. Você gosta do taekwondo, Mário? Eu ia te perguntar. É isso que eu ia perguntar. Tem umas coisas, porque como eu sou do rugby total, né? Pra mim é rugby, futebol mais ou menos, mas eu vejo as coisas, eu fico me perguntando, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Eu tenho certeza, eu converso com um amigo meu, é a mesma coisa que as outras pessoas pensam quando vê o rugby, né? Porque eu li uma notícia esses dias, notícia não, eu li uma matéria falando que tem sensores nas roupas dos lutadores, né? O colete, tocou, já aponta na hora. E essa coisa da pontuação que voltou atrás, eu também fiquei, mas pode isso? Aí quando foi informado que a própria mesa de árbitros que reverteu, então pode. É, isso aí. Ou no caso, não podia, né? Ó a Jamaica aí com o senhor todo amarelo. Por aqui, o jogão, a seleção jamaicana abriu 12 pontos, conseguiu fazer um placar bem consistente ali nos primeiros minutos. Aconteceu algo que é muito difícil de acontecer no mundo do rugby, principalmente no Sevens, que é a conversão bater na trave. É muito, a chance disso acontecer é mínima. E acontece nos momentos que a gente menos espera. E a seleção mexicana continua jogando. Como sempre falo, você não pode deixar a peteca cair. Se você desacredita, você acaba tomando mais try.
E como aquela coisa que eu já falei, que o Sevens é cruel. Então você pode botar essa crueldade pro lado deles, usar a seu favor, aproveitar que cada espaço pode ser um try sim. E foi isso que eles fizeram. Acabou o primeiro tempo ali empatando, a seleção do México virou com a conversão, porque a seleção da Jamaica tem um try convertido e um try não convertido, que foi na trave, por isso 12. A seleção mexicana, 2 tries convertidos, 7 cada um, por isso 14-12. E amanhã seguimos, deixa eu pegar o horário certinho das semifinais. Já você confirma o horário das semifinais e aqui começa o segundo tempo. 14 para o México, 12 para a Jamaica, diga. Amanhã teremos Brasil e Canadá. 11h40. 11h40, Brasil e Canadá. E do lado masculino também, a semifinal, a 12h05, Estados Unidos e Argentina. Portanto, 2 grandes jogos. E aí a final é 18h15. Isso, a final. E antes tem a final bronze, né? Que é às 17h10. Vamos acompanhar tudo para você aqui no Band Esportes. Amanhã é um dia de enorme agitação dos Jogos Pan-Americanos Júnior lá de Assunção. Daqui a pouco tem o Esporte Agora com o Ivan Bruno e o Ivan Andrade. Amanhã, logo pela manhã, 8:55 da manhã, teremos handebol masculino. Brasil pega o México. Você vai acompanhar tudo aqui com o Ivan Bruno e o campeoníssimo Diogo Rubner, jogador da nossa seleção brasileira, uma fera do handebol. É amanhã, a partir das 8:55 da manhã. Na sequência tem o SEI GP. Vamos para a vela, etapa da Alemanha, o segundo dia. O Álvaro José estará aqui ao lado do Felipe Etienick. A meio-dia eu volto pelo Band Esportes com a Stock Car ao lado do Milton Rubinho. Teremos a etapa de Curvelo lá em Minas Gerais a partir da meio-dia. Depois tem corrida da TCR e aí tem Eliminator World Cup de mountain bike a partir das 3 da tarde. Aí vamos ter muita moto velocidade, motocross com o Celso Miranda. Voltamos com o Pan-Americano às 5 da tarde com muitas informações com o Fernando Gavini, porque às 5h25 tem vôlei masculino, Brasil e República Dominicana. E no final da noite de domingo, o Esporte Agora com a Isa Ayame, o Ivan, com tudo do domingo esportivo do Pan-Americano e de todos os demais esportes. No ataque o México, hein, que joga com esse uniforme camisa branca com vermelho e calções pretos da seleção mexicana. A jamaicana com uniforme amarelo. Ele tem absolutamente curvada a perna esquerda, o jogador da Jamaica. Acabei de reparar esse detalhe. Eu não sei se a imagem vai mostrar de novo. Ele está aqui no canto do campo. É um fato raríssimo, não é? Raríssimo. Não que não possa jogar, ao contrário, né? Mas esses não são jogos pan-americanos júnior, os para-pan-americanos júnior, né? Eu acho que deve ter aquela coisa de categoria, se você se enquadra ou não. Pois é. Mas... Não, e ele poderia jogar o para-pan-americano júnior, claramente. Sim. Claramente. Olha a perna esquerda dele como é, ó. A diferença é muito grande, né? É isso, ele é o camisa número 9, vamos até fazer referência a ele. É o Luke Elliott. E é bom, hein? É rápido o menino. O menino é rápido. Os primeiros tries da Jamaica ele tem uma participação muito grande. E ele aí, ó. Luke Elliott tem apenas 17 anos de idade. O México perdeu para o Uruguai 53-5 e perdeu para o Chile. Aliás, o México perdeu para o Chile 36-0 e perdeu para o Uruguai 41-7. Inverte mais 2. E um fator muito engraçado do jogo de Seven, você perceber que todos esses jogadores, as meninas também estavam usando uma espécie de atadura ali no cotovelo, no joelho, é justamente para não ralar, assim, porque o queimado do sintético, ele queima. Não é um raladinho normal. Então é uma coisa que incomoda bastante. Então todo mundo vai preparado para isso e isso já consegue minimizar os ralados pós-jogo de rugby. A gente viu, inclusive, no jogo do Paraguai, o menino que fez o try do Paraguai com o cotovelo todinho. Isso, exatamente. Geralmente é cotovelo e joelho que eles têm, né? E agora o Luke Elliott, ele que tá trazendo, ele que tá sendo a cara da seleção do México de trazer essa virada aí. Como eu gosto de falar, é o baixinho invocado. O menino joga muita bola. Velocidade do Brandon Gordon, que é o capitão da equipe da Jamaica, o camisa número 4. Avançou, mas ficou preso na marcação. Para ficar um pouquinho mais intuitivo para quem que tá assistindo pra gente,
vamos sempre levar o rugby neste padrão de jogo, que é a gente ataca em diagonal e defende em paredão. Então, de onde o jogador foi tacleado, um passinho para trás, todo mundo faz uma parede. E no ataque, uma diagonal. Eu tenho que estar sempre olhando o número do cara da minha frente. Falam que esse é um bom parâmetro. Ah, mas quanto eu fico? Você tem que estar o suficiente para trás e para o lado, geralmente dá um 3/5. Você consegue ver o número do cara da sua frente ali. Falam que é uma boa posição para você ficar. E Jamaica e velocidade, tudo a ver, né? Exatamente. Os primeiros tries que eles fizeram foram na velocidade pura. Pois é. Quando o Usain Bolt parou de correr, não é? Fenômeno. Ele escolheu o futebol, não é? Todo mundo lembra, né? Ele foi ter experiência no futebol. Ele falava que queria ser lateral direito do Manchester United, Pois né? é. Agora imagina ele no rugby. Não, ele não é, sendo bem sincero... Só pra pegar a arrancada e ir embora lá pra frente. Isso, exato. Temos muitos jogadores que já foram velocistas na nossa seleção das Iaras também. Temos jogadores que já foram do atletismo. O caso, por exemplo, um dos maiores jogadores da história do Rugby Sevens masculino, chama Perry Baker. Ele é um jogador da seleção dos Estados Unidos, já até se aposentou. Mas ele tem velocidade para ser tranquilo, um velocista de 100 metros rasos. E nessa seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo, tem a Yasmin. A Yasmin foi descoberta no atletismo. Foi levada para o rugby no atletismo e disputou 100 metros, 200 metros, 100 metros com barreira. Disputou também heptatlo antes de ser descoberta pelo rugby. Hoje faz parte da seleção brasileira principal das Iaras, do Rugby Sevens, e está também entre as convocadas para a Copa do Mundo. Exatamente, não, ela joga muito. É muito mesmo, assim, não é pouca coisa não. E você sabe, eu estava conversando com o Emiliano, que é o uruguaio técnico da seleção, e ele me falou que de todas as convocadas, claro que ele teve dúvidas para definir as 32, né? Eram 47 jogadoras que estavam se preparando para a Copa do Mundo, e ele definiu a Yasmin como a jogadora mais, vamos dizer assim, que pode mais surpreender, que pode tirar um try do nada, porque ela tem uma qualidade muito grande de encontrar um drible, de fazer uma finta. É a jogadora mais imprevisível da seleção brasileira, na opinião dele. Não, é exatamente isso, você disse com todas as palavras. Eu não boto uma vírgula, não tiro nada, porque ela tem uma explosão. Ela consegue criar um espaço ali numa faixa de 1,5 metro, que é impressionante. As Iaras têm uma virada sensacional, se eu não me engano, é contra a Fiji, que elas têm lá nas Olimpíadas, que foi justamente das mãos dela, que as meninas vieram de uma bola no campo de defesa. Ela acha assim, numa pisadinha que a gente chama um jogo de corpo, ela vai embora o campo todo. E ela corre de um jeito que assim, ninguém chega perto dela. É impressionante. Bom, México 21, Jamaica 12. Termina o jogo, é o penúltimo do torneio de rugby de 7 durante a exibição do nosso esporte. E agora você vai saber o resultado de Uruguai e Chile, que fechará os jogos de rugby 7 desta noite lá no Paraguai. Quero agradecer aqui o Fernando Gavini, que esteve conosco nessa transmissão do Band Esportes. Gavini, grande abraço, até a próxima. Foi um prazer, Gavini. Obrigado, Tatá. E no fim eram 3 corintianos que estavam aqui ao mesmo tempo, viu? Grande abraço pra você. É a massa tomando conta, só precisa jogar bola. Mário, obrigado, boa viagem, um grande abraço, tenha boa sorte e vamos torcer pra você na tua cobertura do Mundial e pras Iarinhas. Valeu, Mário. Eu que agradeço, Tatá, Gavini, todo mundo que está acompanhando com a gente aqui no Band Esportes. Foi minha primeira vez aqui, espero que seja a primeira vez de muitas. Gostei muito de participar. Estarei amanhã aqui enchendo o saco novamente e posso falar que já deixa a pipoca no micro-ondas que amanhã vai ser dia de jogo, de jogão. Não é só jogo, é jogão. E completando o que o Tatá falou, sim, estarei na Copa do Mundo. Quem quiser dar uma olhadinha nas minhas redes sociais, mesmo jeito que pronunciei meu nome, Mário Gandini, muito facinho, bota lá. E vocês vão estar acompanhando tudo do rugby, que é um esporte maravilhoso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Band Esportes. Vem aí o esporte agora com a dupla dos Ivans, o Bruno e o Andrade. Eu volto amanhã aqui na transmissão da Stock Car, direto de Curvelo, lá em Minas Gerais. Para você que esteve com a gente até agora, um grande abraço, muito obrigado. Fique com Deus e lembre que nada na vida é por acaso. Band Esportes, aqui o esporte está em casa.